Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O que significa ser um católico tradicional? Devido ao grande número de questionamentos que são feitos há muito tempo, desde pessoas que querem humildemente e honestamente entender a posição dos católicos denominados de tradicionais e a crise de fé que abala a Igreja, até alguns grandes sábios de redes sociais que os acusam de coisas que, além de causar grandes risadas, mostram nitidamente que não entendem nada sobre o que é a tradição, vomitando jargões já refutados há décadas. Para melhor entender o real e verdadeiro significado da palavra católico tradicional, vamos tentar expor, de uma maneira simples e mais clara possível, o que são e sua posição de católicos nessa interminável crise pós-conciliar. O grupo de católicos, que são chamados de tradicionais, cada vez em menor número, são cada vez mais perseguidos e desprezados nos dias de hoje. Aliás, como se houvesse a mínima possibilidade de se dizer católico sem se declarar tradicional. Isto é absolutamente impossível. Todo verdadeiro católico é tradicional, pois vive, preserva, guarda e ensina o que a tradição da Igreja vem ensinando desde há 20 séculos até os dias de hoje e até o final dos tempos. E os ataques, bem à moda dos protestantes, são sempre os mesmos, são repetitivos. Dizem que são sede-vacantistas cismáticos, que falam mal do Papa, que falam mal de padres, que são fundamentalistas sem misericórdia, antiquados e vivem do passado, que querem saber mais do que a Igreja, entre outros tantos elogios. Ora, está cada dia mais claro a esta altura que a profunda divisão que percorre a Igreja não é culpa dos poucos católicos que mantêm a tradição. Insultos e ameaças de sanções contra estes são coisas indignas. São simplesmente católicos que descobriram os tesouros enterrados de Deus. A linha de fratura ocorre entre quem é fiel ao magistério imutável dos papas e quem apoia e almeja o sonho de uma igreja nova, completamente diferente daquela fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A perda de fé, até mesmo pelos homens da hierarquia da Igreja, é hoje uma evidência. Estamos diante de uma profunda crise de fé, de uma perda do sentido religioso que constitui o maior desafio para a Igreja de hoje. Existe hoje uma espécie de apostasia silenciosa, uma rejeição de Deus e da fé católica. Constatar e lutar contra isto, lutar para preservar e manter tudo o que é verdadeiramente católico, não pode ser simplesmente reduzido ao medíocre pensamento de que se está atacando o Papa e o clero. Isto é ridículo, é infantil, não é honesto e nem condiz com a realidade. As almas hoje se perdem porque a linguagem é ambígua e enganosa, e os erros e as heresias são espalhados todos os dias ao povo fiel. Parece mesmo o êxito e a culminação de um processo de autodestruição da Igreja, cujas origens são remotas, mas que atingiu hoje uma velocidade vertiginosa e definitiva. A fumaça de Satanás, da qual falou Paulo VI. Estamos sim diante de uma situação que não tem precedentes na história da Igreja. E isso, evidente, não é culpa dos que querem se manter fiéis à doutrina de Cristo, fiéis ao magistério e à tradição de sua Igreja. Não são os católicos tradicionais que conduzem a Igreja ao desastre. Confessar a fé significa denunciar os erros que se lhe opõem, ainda que os mesmos sejam propostos por bispos e inclusive por um papa, como aconteceu com Honório I, de 625 a 638.
Não importa muito saber se Honório foi herege ou Favens herese, favorecedor de heresia. O fato de ele ter sido condenado solenemente pelo Sexto Concílio de Constantinopla, 681, presidido pelo Papa Leão II, e de sua condenação ter sido confirmada por 2 concílios ecumênicos subsequentes, mostra que a hipótese teológica de um Papa herege, admitida por todos os canonistas medievais, é possível, independentemente do fato de ter se verificado historicamente. Mas quem tem autoridade para resistir a um Papa e corrigi-lo? Responde a Igreja através de seu magistério. Em primeiro lugar, tal dever incumbe aos cardeais, que são os conselheiros do Papa no governo da Igreja. Depois aos bispos, que constituem, em união com o Papa, a Igreja docente. Por fim, aos sacerdotes, religiosos e freiras, e até mesmo aos simples fiéis leigos, que, como batizados, têm aquele aprimoradíssimo sensus fidei que lhes permite discernir a fé verdadeira da heresia. Repito, isto é doutrina católica, ensino magisterial e não um ato de revolta de um tradicionalista cismático arrogante que acha que sabe mais do que a Igreja, inimigo da Igreja e de Cristo. Ao contrário, são estes quem realmente amam ao papado, ao clero e à Igreja, pois querem vê-los na plenitude de sua beleza e sabedoria, sem erros e sem manchas, imaculada, exatamente como foi criada a Igreja Católica com sua doutrina por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais do que nunca, a Igreja precisa de confessores da fé e da têmpera de Máximo, o confessor, um simples monge. Para aqueles que queriam obrigá-lo a comungar junto com os hereges monoteístas, ele respondeu: ainda que todo o universo comungue com eles, eu não comungarei. Aos 80 anos, após sofrer 3 processos por causa de sua lealdade, Máximo foi condenado à mutilação da língua e da mão direita, os 2 órgãos mediante os quais, por palavras e escritos, ele havia combatido erros e heresias. Ele poderia ter repetido as palavras de São Paulo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Não se os impute por isso, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que fosse por mim cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. 2 Timóteo 4, 16, 17. Serem poucos, incompreendidos, caluniados, humilhados e perseguidos, aqueles que dão testemunho e defendem a verdadeira e imutável fé católica, é permitido pela divina providência para aumentar o mérito deles e fazer com que sua conduta não seja apenas legítima e necessária, mas santa e heróica. O que é o exercício heróico das virtudes, se não cumprir o próprio dever em circunstâncias excepcionais, apoiado não nas próprias forças, mas na ajuda de Deus? Como podem ser acusados de cismáticos os que querem viver a fé de sempre da Igreja, sem alterações ou modificações? Ora, querem simplesmente ser católicos. Já ensinava o Papa São Pio X, em sua maravilhosa Pacendi Dominici Gregis, de 8 de setembro de 1907. Não são os tradicionalistas que provocam o cisma, mas aqueles que fazem a novidade. Não estão apenas dentre os inimigos declarados da Igreja, mas o que é mais assustador e deplorável é que eles estavam em seu próprio seio, os modernistas, os mais perniciosos de todos os adversários da Igreja, e eles buscam destruir a Igreja a partir de dentro. Esse perigo está presente quase nas próprias veias e coração da Igreja. Finaliza o Papa.
Simplesmente não podemos obedecer a nada além do que a Igreja sempre ensinou. E declaramos nosso amor à Igreja, nossa fidelidade à doutrina, cumprindo um dever, além de um direito. É a chamada obediência cega. É a posição mais cômoda na crise atual para aqueles que não admitem resistência legítima às autoridades. Há até aqueles que dizem: prefiro errar com o Papa a acertar sem ele. Se o Papa fosse para o inferno, eu iria junto. Peca por excesso. Chama-se subserviência. Destes tais, dizia São Bernardo: aquele que faz o mal sob o pretexto de obediência, faz antes um ato de rebeldia do que de obediência. São, na verdade, conservadores. Pelo receio de serem chamados cismáticos, procuram tranquilizar a própria consciência, dizendo que seguem as autoridades oficiais da Igreja, mesmo quando favorecem a autodemolição e a heresia. Querem conservar os ritos antigos, sem resistir às novas doutrinas errôneas e ambíguas instaladas na Igreja. Calam-se gravemente sobre muitos pontos da doutrina tradicional, favorecendo assim, com suas omissões, aos princípios inovadores como preço pago para serem reconhecidos na Igreja de hoje. Dão assim um alimento envenenado às suas ovelhas. A vida do católico aqui na Terra sempre foi e será um esforço constante para não desertar do combate a ser travado sob os estandartes de Cristo Rei contra o reino de Satanás e do Anticristo. É a doutrina exposta e defendida pelos grandes teólogos e mestres da vida espiritual com base na Sagrada Escritura. É a doutrina de Santo Agostinho na sua monumental obra Cidade de Deus. Desgraçadamente, a partir dos últimos 50 anos, semelhante concepção da vida católica como um combate foi sendo deixada de lado para ser finalmente substituída pelo mito do diálogo. Foi assim que, deixando de lado o hino Stella Maris, muitos católicos passaram a ouvir e a cantar o canto da sereia e abraçaram os ídolos dos tempos modernos: democracia, liberdade, igualdade de oportunidades, direitos humanos. E agora vêm-se até defrontados com a necessidade de dialogar sobre questões que, a princípio, pode causar-lhes alguma repugnância, mas terão de engolir se não quiserem receber a pecha de fundamentalistas. Refiro-me aos tópicos constantes da agenda da nova ordem mundial: direitos reprodutivos e sexuais da mulher, aborto, casamento homossexual, ideologia do gênero, divórcio e etc. Se fizerem um teste nas escolas outrora católicas com crianças, com certeza somente algumas, pouquíssimas e raras, saberão de cor o Pai Nosso, outros poucos a Ave Maria. Com cerca de uma ou duas exceções, essas crianças ignoram o símbolo dos apóstolos, o credo, os atos de fé e de esperança, de caridade e de contrição, o Ângelus. Como conheceriam tudo isso, uma vez que a maior parte nem mesmo jamais ouviu falar deles? A oração deve ser espontânea. É preciso falar a Deus sem preparação, disse agora. E se desdenha a maravilhosa pedagogia da Igreja, que cinzelou todas essas preces, às quais os maiores santos recorreram. Ao modo protestante, dizem que a oração mais importante é feita do homem diretamente a Deus, ignorando a oração mais grandiosa e eficaz depois do santo sacrifício da missa, que é a recitação diária do Santo Rosário. Uma oração evidentemente fora de moda, neste mundo regido pelo próprio demônio. Nestas mesmas falsas escolas católicas, não se quer mais rezar no início das aulas, tomando como pretexto que existem alunos não crentes
ou pertencentes a outras religiões e que não se deve chocar sua consciência nem ostentar sentimentos triunfalistas. Dão-se congratulações por acolher nessas escolas uma grande maioria de não católicos e mesmo de não cristãos e por nada fazer para conduzi-los a Deus. Os alunos católicos, estes, devem ocultar sua fé sob o pretexto de respeitar as opiniões de seus colegas. Mudou-se a missa, tirou-se o sacrário do lugar principal nas igrejas. A genuflexão quase não é mais praticada, a não ser por um número restrito de fiéis. Os genuflexórios foram retirados. Não se comunga mais de joelhos e na boca, e diretamente e unicamente das mãos do sacerdote. Diminuiu-se fatalmente o sentimento da presença real de Nosso Senhor no tabernáculo. Verifica-se uma vontade de modificar as relações do homem com Deus, no sentido da familiaridade, da desenvoltura, como se tratasse com ele de igual para igual. Se impõe à força uma ideia preconcebida de banalidade e mesmo de vulgaridade dos lugares de culto, de um modo sistemático. Taxou-se de triunfalismo tudo o que concorria para a beleza dos edifícios e para o esplendor das cerimônias. Nos séculos de fé, se oferecia a Deus o que se possuía de mais precioso. Aqui e ali, abandona-se uma magnífica igreja gótica ou românica, ornada de vitrais magníficos, para construir ao lado uma espécie de hangar despojado e triste, mais parecendo um templo maçônico. Alguns ainda se recordam, certamente, do fervor das procissões de Corpus Christi, com os múltiplos altares, os cantos, os turíbulos, o ostensório resplandecente, levado pelo sacerdote à luz do sol, debaixo do pálio bordado a ouro, os estandartes, as flores e as campainhas. O sentido de adoração nascia na alma das crianças e nela se incrustava para toda a vida. Os embaraços do trânsito de veículos não impedem as manifestações de rua, os que delas participam não experimentam nenhum respeito humano para exprimir suas opiniões políticas ou suas reivindicações, justas ou não. Por que somente Deus seria posto de lado? Porque apenas os católicos deveriam abster-se de render a Deus o culto público que lhe é devido? Precisamos resistir e conservar a nossa fé integralmente, a despeito de toda a leviandade em matérias tão fundamentais e sérias. Temos que resistir. É o que nos resta. Resistir com coragem, conservando nossa fé católica e não nos desencorajando por causa das traições, por causa desse adultério contra a sacralidade e doutrina da Igreja. Há uma grave perplexidade de muitos fiéis e uma grande confusão sobre questões muito importantes para a vida da Igreja nos dias atuais. Hoje, durante uma confissão, um fiel muitas vezes não sabe o que dizer, o que ainda é pecado, o que é pecado confessar. Gostariam de abolir a palavra pecado, se possível fosse, da própria Sagrada Escritura. Quando um penitente diz ao padre: Padre, vivo para todos os efeitos como marido, com uma mulher que é divorciada e agora estou comungando. O padre então lhe propõe um caminho para corrigir essa situação, mas o penitente o detém e logo responde: Ouça, padre, agora posso receber a Eucaristia sem precisar fazer o propósito de viver em continência. Eu não posso suportar mais essa situação. A Igreja pode me pedir tudo, mas não que eu traia a minha consciência. E a minha consciência tem objeções a um suposto ensinamento pontifício de permitir a Eucaristia para divorciados que vivem como marido e mulher. A situação de muitíssimos pastores de almas, sobretudo os párocos, é esta. Têm sobre os ombros um peso que não estão em condições de suportar.
É nisso que penso quando falo de uma grande perplexidade. Falo dos párocos, mas muitos fiéis estão ainda mais perplexos. Estamos falando de questões que não são secundárias. Não estamos discutindo se o peixe quebra ou não quebra a abstinência. Trata-se de questões gravíssimas para a vida da Igreja e para a salvação eterna dos fiéis. Não devemos esquecer nunca que esta é a lei suprema da Igreja, a salvação eterna das almas. Não outras preocupações. Jesus fundou a sua Igreja para que os fiéis tenham a vida eterna e a tenham em abundância. Ora, se um adúltero está se confessando e tendo acesso à comunhão, está pecando mortalmente contra 3 sacramentos, confissão, Eucaristia e matrimônio. Vamos ficar olhando as almas se jogarem livremente no inferno com a covarde e cômoda desculpa de obediência? Obediência a quê? Ao erro? Diante das ameaças, das mentiras e da perseguição, devemos manter uma inabalável fé na defesa da verdade. A verdade da qual nós falamos não é uma verdade formal, mas uma verdade que nos concede salvação eterna, pois a tradição possui a fé apostólica. Uma fé que permanece na sua totalidade intacta, clara e sem confusão. Tenhamos a coragem e a convicção verdadeiras, mesmo diante de nossa mediocridade e insignificância, que tiveram os mártires, para serem ridicularizados, caluniados, exilados e humilhados por aqueles da Igreja oficial e, ainda assim, permanecerem inabaláveis naquilo que sabiam ser verdadeiro. Num momento em que muitos se dobram à vontade do mundo, a coragem destes homens e mulheres mártires, como Santa Joana d'Arc, São João Fischer, arcebispo de Rochester, condenados a morrer por torturas, teria passado despercebido e eles teriam conservado a vida, a saúde, o prestígio, os bens e os cargos, como tantos outros, se simplesmente tivessem negado a fé católica. Mas não o fizeram, nenhum só ponto. Foram fiéis até a morte, e morte por martírio. Souberam dar a vida porque foram homens e mulheres que viveram plenamente a sua vocação cristã até as últimas consequências. Estes corajosos mártires da Igreja Católica foram tentados a escolher viver ou morrer por parte de seus algozes que os queriam perverter e fazê-los renegar a fé católica. Eles devem ser os nossos modelos. Preferiram morrer a negar um só ponto que fosse da fé ensinada pela Igreja de Cristo. Sobretudo, devem ter implorado a intercessão de Maria Santíssima junto ao trono de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneceram inabaláveis na sua fé e assim receberam a coroa gloriosa do martírio por amor e fidelidade à Santa Igreja e a Cristo Jesus. Digo a vocês que devemos ser um combatente a serviço do Rei Jesus, a sua amada Mãe Rainha Maria, neste combate do fim dos tempos. Lutar pela volta do reinado social de nosso Senhor. Diante dos erros que os lobos em pele de cordeiro proclamam dentro da casa de Deus, apoiado e aplaudido pela maioria dos católicos, devemos lembrar destes mártires que deram a vida, defendendo a verdadeira Santa Igreja e não concordando com o erro, com as heresias e com o agradar aos homens, fazendo a vontade deles e não a de Deus. Disse Santo Afonso Maria de Ligório: apesar de martirizarem a estes confessores de Cristo de toda a maneira imaginável, dilacerando-os com unhas de ferro, queimando-os em grelhas incandescentes, aplicando tochas ardentes a seus corpos, atormentando-os com outros horrores, o número dos que estavam prontos a morrer por sua fé não diminuía, antes crescia cada vez mais. Bons tempos estes, que parecem não voltam mais, ao contrário.
vemos e ouvimos verdadeiros escândalos. Ao chão com o sangue dos mártires. Diz a Sagrada Escritura. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas, como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos, não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. 1 Tessalonicenses 2, 3, 4. Falando novamente sobre a questão da obediência, que é o centro para entender a postura de um católico tradicional, devemos enxergar que a indisciplina está por toda parte na Igreja. Nada mais é respeitado e, apesar disso, não se ouve jamais pronunciar a palavra desobediência, salvo para aplicá-la aos católicos que querem continuar fiéis à tradição e simplesmente conservar a fé. A obediência constitui um assunto grave e ficar unido ao magistério da Igreja e particularmente ao Pontífice Supremo, ao Papa, é uma das condições da salvação. Nós devemos ter profunda consciência disso. Somos apegados ao Papa, enquanto ele se faz eco das tradições apostólicas e dos ensinamentos de todos os papas, seus predecessores. É a definição mesma do sucessor de Pedro guardar este depósito. O Papa Pio IX nos ensina na encíclica Pastor Eternus. O Espírito Santo, com efeito, não foi prometido aos sucessores de Pedro para permitir-lhe publicar, segundo suas revelações, uma nova doutrina, mas para conservar estritamente e expor fielmente, com sua assistência, as revelações transmitidas pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Finaliza Pio IX. A autoridade delegada por Nosso Senhor ao Papa, aos bispos e ao sacerdócio em geral, está a serviço da fé. É por isso que estamos submissos e prontos a aceitar tudo o que é conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Na primeira metade do século V, São Vicente de Lerins, que foi soldado antes de se consagrar a Deus, declarou: se algum contágio novo se esforça por envenenar, não mais uma pequena parte da Igreja, mas a Igreja inteira de uma só vez, então seu grande cuidado será apegar-se à tradição, que evidentemente não pode mais ser seduzida por nenhuma novidade perigosa. Finaliza o santo. Na Igreja não há nenhum direito, nenhuma jurisdição que possa impor a um cristão uma diminuição de sua fé. Todo fiel pode e deve resistir, apoiado no catecismo de sua infância, a quem quer que atentar contra a sua fé. Se ele se encontra em presença de uma ordem que a põe em perigo de corrupção, a desobediência é um dever imperioso. Como católicos, temos o dever e a obrigação de conservar a tradição. E o maior serviço que podemos prestar à Igreja e ao sucessor de Pedro é recusar uma Igreja reformada e liberal, pois Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, não é nem liberal nem reformável. Nós nos encontramos numa situação dramática. Não é possível deixar de fazer uma escolha, mas essa escolha não é entre a obediência e a desobediência. O que se propõe, aquilo a que se convida expressamente, porque os perseguem, é escolher um simulacro de obediência. Com efeito, não nos podem impedir que abandonemos a nossa fé. Nós escolhemos então conservá-la, e não podemos enganar-nos, ficamos com aquilo que a Igreja já ensina durante 2000 anos. Ora, é um golpe magistral de Satanás ter chegado a fazer os católicos desobedecerem a toda a tradição em nome da obediência. Ensina São Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. A primeira regra da obediência é a vontade divina e a segunda regra é a vontade dos superiores,
na medida em que esses aderem a Cristo. Pelo qual é um dever repreender os superiores, caso esteja em jogo um perigo para a fé. Neste caso, os superiores deveriam ser repreendidos pelos seus inferiores e até mesmo publicamente. Finaliza o santo. A autoridade, mesmo legítima, não pode ordenar um ato repreensível, um ato mau. Ninguém pode pedir que nos tornemos protestantes ou modernistas. São Paulo nos advertiu: se mesmo um anjo viesse do céu dizer-vos outra coisa do que vos ensinei, não o escuteis. Tal é o segredo da verdadeira obediência. Então, finalizando de fato o que é um tradicionalista, ele não é nem mais nem menos do que um católico que continua praticando a fé precisamente da maneira que a aprendeu na sua infância ou que recebeu a mesma fé sem reconstrução de seus pais e que em troca transmitirá imutável e inalterada aos seus próprios filhos. Ele é o que todo católico foi outrora e será novamente quando a crise passar. Um tradicionalista, em outras palavras, é um católico que vive a fé, como se as calamidades eclesiásticas ocorridas nos últimos 50 anos nunca tivessem acontecido. E a verdade espantosa sobre o tradicionalista é que nenhuma doutrina ou regra disciplinar da Igreja o proíbe de acreditar e prestar culto a Deus desta mesma maneira e não aceitar uma renovação conciliar que foi efetivamente um colapso maciço da fé e da disciplina católica. O católico tradicional não luta só pela preservação da missa de sempre, mas também para viver a integralidade da doutrina e da fé católica. Em dias recentes, a crise eclesiástica, que nos acompanha há mais de meio século, parece ter atingido uma profundidade da qual não pode haver recuperação sem uma intervenção divina miraculosa. Ainda assim, o sistema neocatólico conservador continua sua marcha confiante para além do ponto sem volta. Porém, na verdade, a tradição é o futuro da Igreja, como a história de nosso tempo irá registrar quando for escrita. Diz Santo Atanásio: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à tradição estejam reduzidos a um punhado, são eles a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Fonte Santo Atanásio, coleção Selecta, páginas 411 e 412. Oremos e vigiemos para não cairmos no canto das sereias, dominadas por Satanás, que buscam sepultar o autêntico catolicismo com sua doutrina, dogmas e tradição, herdados dos apóstolos, mártires, santos doutores e santos papas da Igreja de Cristo. Fico contente em constatar que no mundo inteiro, no mundo católico, em todo lugar, pessoas corajosas se reúnem em torno de padres fiéis à fé católica e à Igreja Católica para manter a tradição que é a fortaleza de nossa fé. Se existe um movimento tão geral, é porque a situação da Igreja é verdadeiramente grave. Pois para isso que esses padres e fiéis católicos aceitam ser tratados como rebeldes, dissidentes e desobedientes, para manter a fé católica. Eles o fazem conscientemente no espírito dos mártires. Ser perseguido por seus irmãos de dentro ou pelos inimigos de fora da Igreja, qualquer que seja a mão que bata, que seja contra a manutenção da fé, é sofrer o martírio. Esses padres, esses fiéis leigos, são testemunhas da fé católica. Eles preferem ser considerados como rebeldes e dissidentes a perder a fé e trair nosso Senhor.
Não se fecham em uma camarrilha de palavras, de orações dizendo: eu sou bom, você é mau, e de prescrições morais. Não, nada disso. Querem apenas ter o direito de ser católicos e nada mais. Portanto, repito, não são cismáticos, são católicos, apostólicos, romanos. Não são cismáticos porque não seguem, nunca seguiram e nunca seguirão uma doutrina própria, nem uma hierarquia própria. A doutrina que seguem os católicos tradicionais, e que tem mais de 20 séculos, é a doutrina católica, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, desde os apóstolos até os dias de hoje e até o final dos tempos, sem alteração, imutável. A doutrina católica, segundo a transmissão que dela fez o magistério de século em século, desde a morte do último apóstolo, que marca o fim da revelação. A hierarquia que obedecem é a do sumo pontífice, o Papa, a quem obedecem em tudo o que é católico e por quem rezam milhares de rosários incansavelmente. Não são tradicionalistas no sentido de que tradicionalismo identifica um partido na Igreja. Os católicos tradicionais não inventaram nada, só pretendem continuar o que a Igreja sempre ensinou e dizem: meu Deus, eu creio firmemente em todas as verdades que revelaste, que nos ensinais por meio de vossa Igreja, porque vós não podeis nem os enganar, nem nos enganar. Nós, católicos tradicionais, acreditamos em 2000 anos de ensinamentos católicos, prática e tradição. Nós acreditamos que pecado é pecado, como Jesus ensinou. Acreditamos na Bíblia Sagrada como a atual autoridade da Palavra de Deus. Acreditamos que devemos obedecer às leis de Deus contidas em nossa fé católica. Acreditamos no céu, no inferno, no purgatório, no diabo e seus demônios. Acreditamos que um pecado mortal, não arrependido e não confessado, nos levará à condenação eterna. Isso é o que nós descobrimos e acreditamos. Diante de tudo isso, nós, católicos tradicionais, acreditamos que as heresias do modernismo, o secularismo e o progressismo, condenados pelo Papa Pio X, têm causado todos os problemas na Igreja Católica e estão muito vivos e ativos hoje em quase todas as partes dos sacramentos e da hierarquia da Igreja. Repetimos nostra. Non usurpamos aliena. Repetimos o que é nosso, da fé católica. Não copiamos o que é dos hereges. A santa tradição deve ser preservada, guardada com respeito e com coragem, mesmo que o mundo se volte contra quem assim procede. Os tempos modernos têm sido tempos revoltosos. O protestantismo, o comunismo, a maçonaria se infiltraram na Igreja, e as riquezas desses 2000 anos de história eclesial foram colocadas de lado. Somos chamados a vivermos o catolicismo de sempre, e não uma falsa fé modernista que tenta inovar aquilo que é inalterável. A Santa Igreja de Cristo deve ser respeitada. Juntos somos um pequeno exército que conserva a santa tradição, mesmo em tempos de tempestades e perseguições, no interno e no externo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Lutar sempre. Labora sicut bonus milis Christi, 2 Timóteo 2,3. Trabalha como um bom soldado de Cristo. São fiéis à tradição da Igreja, como todo católico sempre foi e sempre deverá ser. Nem cismáticos, nem excomungados, como os acusam. Palavras que usam a fim de impressionar e manipular a imaginação coletiva, ingênua e comodamente ignorante, e formar um vazio ao seu redor. São Pio X, defendei nossa Santa Igreja dos modernistas, falsos católicos, mentirosos e servos do diabo.
Sabemos que a Igreja está em crise, mas, mesmo que os católicos tradicionais sejam poucos e perseguidos, manteremos nossa fé sempre viva e verde, nos protegendo dos ensinamentos errados e heréticos e defendendo a verdadeira Igreja de Cristo. Seguindo a missa de sempre, tridentina, rezando o rosário tradicional da Igreja, defendendo publicamente a fé, assim como como vós nos ensinou. Não existe pregação da verdade sem condenação explícita dos erros e heresias. Mesmo desamparados, não vamos deixar a tradição morrer, pois quem vive nela é Cristo. Santíssima Virgem Maria, Senhora contra as heresias, que veneramos como Rainha do Céu e nossa Mãe, seja também nossa advogada e luz. Conservai-nos na verdade, como filhos amorosos da Santa Igreja Católica, e coloque em nossos corações o amor extraordinário, fogo e zelo que nos levaram a desprezar as coisas desta terra para encontrar apenas a vontade divina de seu Filho. São Pio X e São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.